E bom, gente, antes desse vídeo começar, eu esqueci de dizer no início, mas o crédito desse vídeo todinho vai para Cecília Silvia. Foi ela que perguntou sobre como eu acabar com esse pecado de estimação. Então, esse vídeo é da sua pergunta, tá bom, Cecília? Um grande beijo pra você. Tô aqui toda remelenta ainda, acabei de acordar, mas tô gravando aqui só pra deixar bem claro que essa pergunta foi dela, tá bom, gente? Um beijão pra vocês e bora pro vídeo, né? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre aquele pecado de estimação que é tão difícil arrancar da gente, né? Eu acredito que quando nós nascemos, já nascemos com alguma tendência pecaminosa para algum lado. E hoje a gente vai falar sobre essa tendência, como acabar com esse pecado de estimação, aquele pecado que é a coisa mais difícil de você tirar da sua vida, sabe? Que já virou um costume e você não sabe como fazer. Hoje eu vou tentar te ajudar com relação a isso, então sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, antes de a gente começar esse vídeo, eu já quero pedir perdão pra vocês caso vocês ouçam algum tipo de barulho vindo da rua. Porque aqui tá tendo muitas campanhas de políticos, vocês sabem, tá perto das eleições, então esses políticos não fazem nada o ano inteiro, mas quando chega a época de eleição, eles querem perturbar, né, com esses barulhos e tudo mais. Mas ignorem se vocês ouvirem alguma coisa, já fechei janela, tudo, mas mesmo assim vocês podem ouvir alguma coisa. A gente vai começar falando acerca desse pecado de estimação com um texto da palavra do Senhor e pouco a pouco a gente vai começar a entender como a gente pode fazer para cortar isso da nossa vida, não só isso, mas qualquer tipo de pecado, qualquer tendência pecaminosa, a gente tem sim como cortar isso, a gente tem muitas opções através da palavra do Senhor e eu vou falar isso para vocês. Então, o primeiro livro que a gente vai ler, o primeiro texto, né, fica lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, que vai dizer assim pra gente: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês viram bem, o salário do pecado é a morte. E realmente, gente, uma hora a conta chega. Então nós temos que viver e andar em santidade com o Senhor e lutar para que a gente consiga ter a verdadeira santidade. Claro que a palavra também vai nos dizer que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Nós não somos nada, nós somos pecadores. Mas não é porque nós somos pecadores que nós não vamos tentar ser santos como o Senhor é. Porque a palavra também diz que nós temos que ter a imagem e a semelhança de Jesus. Nós temos que parecer com Jesus. E Jesus era santo. Então nós temos que buscar essa santidade. Mesmo que a gente não consiga alcançar a perfeição, o Senhor quer ver em nós, pelo menos, a tentativa de andar certo perante Ele, sabe? Então a gente vai ler mais um texto da palavra do Senhor, que vai ficar lá em João, no capítulo 8, no versículo 34, que vai nos dizer assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, aqueles que não buscam ter uma vida de santidade com o Senhor, aqueles que vivem caindo no mesmo erro, no mesmo pecado, aqueles que não têm arrependimento em nada do que fazem, esses são escravos do pecado. E realmente, né, parece que você vive sobre um jugo, sabe? Você não consegue largar aquilo. E eu acho que esse texto é o que mais fala do pecado de estimação. Porque aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Jesus, gente, ele veio para nos libertar. Então, ele é o nosso libertador. Por isso, Jesus é o nosso libertador. Porque ele veio nos libertar das amarras do pecado, da escravidão. E nos fazer livres novamente. Livres e santos como ele é. Como eu falei para vocês, nós não vamos nunca conseguir alcançar uma posição de pureza e santidade perfeita. Mas o Senhor quer que nós tentemos, o Senhor quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança. E quando nós somos pecadores, nós não parecemos com Jesus, mas estamos mais parecidos com o diabo. Agora eu vou parar por causa do barulho. O próximo texto que eu vou ler vai dizer mais ou menos isso que eu falei mesmo para vocês. Vai ficar lá em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 8. A gente vai ler tudo bem rapidinho para colocar a minha opinião aí para vocês, bíblica, acerca desse pecado de estimação. E eu vou te ajudar até o final desse vídeo a como se libertar disso. Vai dizer assim pra gente: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ou seja, ele veio para ser a nossa salvação, para libertar aqueles que querem ser libertos. E, gente,
eu vou logo avisando pra vocês que não existe uma fórmula mágica para que você largue esse teu pecado de estimação. Às vezes o teu pecado de estimação pode ser homossexualidade. Sim, gente, tem pessoas que até casadas têm sentimentos homossexuais e vivem lutando. Eu vou dizer pra vocês, esse sentimento nunca vai passar. Você vai viver a sua vida inteira com esse sentimento e tendo que lutar por ele. Vocês se lembram que Paulo tinha um espinho na carne? E talvez esse espinho na carne pudesse ser um pecado de estimação que ele tinha que lutar contra diariamente, constantemente. E talvez o seu espinho na carne possa ser a pornografia. Pode ser, gente. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade com essa questão da pornografia. E eu acho que é um dos pecados mais difíceis da pessoa se livrar, porque hoje tem sensualidade em tudo que você vê. Se a pessoa vê uma televisão, daqui a pouco tem sensualidade na televisão e aquilo acaba atiçando a mente dela e ela pensa, eu quero ver mais, e aí ela vai pra pornografia. Ela liga o celular, cai no Facebook, no Instagram, tá ali uma mulher ou um homem, e aí ela vai olhar e vai pensar, eu quero ver mais, e vai pra pornografia. Talvez esse também seja um dos pecados assim mais difíceis de lutar. E são muitos outros. Quais seriam esses pecados de estimação? Eu conheço também pessoas que têm pecado de mentira. Eles mentem de graça, gente. Mentem por coisas desnecessárias, mas estão sempre mentindo. Isso é um pecado de estimação. E todos nós nascemos voltados para algum desses tipos de pecados. Alguns sexuais, outros morais. Então, nós temos que lutar sempre contra esses pecados para alcançar a estatura de varão perfeito diante do Senhor, para alcançar a santidade perante o Senhor. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, lembrem-se sempre disso. Se você procura ser santo, procura andar em santidade, procura se desviar do mal, assim como Jó, vocês se lembram da história de Jó? A Bíblia vai dizer que Jó era homem bom, homem justo, reto e se desviava do mal. Então, nós temos que ser assim, ter essa postura, se desviar do mal. Se é a pornografia que te faz pecar, então tira tudo aquilo que possa te levar a ver a pornografia. Isso vai te ajudar bastante. Se é o homossexualismo, que é também algo muito comum, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, especificamente sobre o homossexualismo, tira tudo aquilo que possa te levar a cair nisso, sabe? E assim você vai se ajudando. Agora, se você faz o contrário, você sabe que você vai cair e você continua buscando, então você está se boicotando. Isso também não é legal. E a gente vai ler mais um próximo texto da palavra do Senhor, que vai ficar lá também em João, 1 João, no capítulo 1 e no versículo 8 até o 9. E vai dizer assim a palavra do Senhor: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, ou seja, somos todos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça ou de todo pecado. Ou seja, vocês perceberam que aqui é uma receitinha para vocês se confessarem diante do Senhor, porque nós só vamos obter o perdão se nós confessarmos ao Senhor Jesus. Sabe, eu tenho a mania de sempre estar confessando tudo que eu faço, até as coisas que passam pela minha mente, eu falo e converso com o Senhor Jesus. Gente, lembrem-se de que Ele é Deus, mas Ele também quer ser o nosso amigo íntimo e pessoal, ou seja, o melhor amigo. E o que a gente faz com o nosso melhor amigo? A gente conta tudo, a gente conversa sobre tudo. E tente exercitar isso na sua vida com Deus, sabe? Na sua vida íntima com o Senhor. Confesse tudo que você faz, até os teus pensamentos, e peça perdão até pelos pecados que você nem se lembra. Senhor, me perdoa até pelas coisas que eu não me lembro que eu fiz, mas que eu possa ter pecado. E assim você vai conseguindo se libertar pouco a pouco. Não só do pecado de estimação ali que te aflige diariamente, mas também de todos os outros que possa vir a te fazer tropeçar no caminho, sabe? Nós temos que andar em caminho reto, sem olhar para a esquerda nem para a direita, mas para o caminho certo que nos leva à eternidade, que é a vida de santidade. Esse é o caminho certo. Ele é fiel e justo para nos perdoar. A gente pode vir a pecar 7 vezes, cai o homem, mas o Senhor a levantará de todas, desde que haja o arrependimento verdadeiro e sincero, desde que você realmente queira mudar, se você realmente quer viver uma vida de santidade, se você realmente quer ser um cristão verdadeiro, você precisa ter força de vontade, precisa ter foco. Falar, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais pecar nisso, me ajuda. Você orou, o Senhor te ouviu com certeza, mas também vai vir de você, a sua força de vontade. Quando você ver aquilo, você tem que correr contra. Vocês se lembram do que aconteceu com José e a mulher de Potifar? José fez o quê? Correu, ele não insistiu em ficar ali. Ele sabia que ele poderia cair naquilo ali.
e desagradar a Deus e trazer até problemas para ele mesmo. Então, o que ele fez? Saiu correndo. É assim que você deve agir com o pecado. Saia correndo se possível for. Não fique ali, porque o salário do pecado é a morte, mas não existe pecado que o Senhor não possa perdoar, a não ser pecado contra o Espírito Santo. Mas você deve lutar contra com todas as suas forças e você deve ir sempre em direção oposta ao pecado. Agora a gente vai ler o último texto desse vídeo, que vai ficar lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7. Depois de eu ler esse texto, eu vou ensinar para vocês algumas coisas que comigo sempre dão muito certo e com todas as pessoas. Está escrito na Bíblia tudo que você pode usar para te ajudar a fugir do pecado e ter uma vida em santidade com o Senhor. Vai dizer assim pra gente: se você fizer o bem, não será aceito? Uma pergunta. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, o pecado bate a porta e ele tenta te fazer cair. Ele tenta te oferecer coisas para você errar, sabe? Para o diabo vir e te apontar diante de Deus. Mas o que você deve fazê-lo? Você deve dominá-lo. Porque se você dominar com a força do Senhor, o Senhor vai te ajudar. Ele vai te dar a força, mas você também tem que ter a tua força aí. Você tem que exercitar a tua fé. Então, quando o pecado vier para você te oferecer as coisas que você deseja, que a tua carne deseja, porque todos nós temos esse pecado, né? A carne deseja, mas a gente tem que negar. E isso, gente, nunca vai passar. Vai ser a vida inteira assim. A nossa vida inteira de cristão, até você ficar velhinho, se Deus te permitir chegar lá, você vai ser tentado por alguma coisa. Isso, infelizmente, eu tenho que te dizer. Mas você precisa pedir a força para o Senhor, para Ele te ajudar. E você também deve ter força de vontade para negar, gente. Porque nem tudo é o diabo. Vocês sabiam disso? Às vezes o diabo vai fazer só o papel dele, de oferecer. Mas cabe a você, como um bom servo de Deus, falar: não, eu não quero. Você precisa recusar os manjares que o diabo tem para te oferecer, sabe? Então, muitas das vezes é falta mesmo de vontade da pessoa de se livrar daquilo. Claro que às vezes a tentação é muito forte, mas você deve correr. Lembre do exemplo de José. Tem até uma música que eles fizeram muito engraçada que fala sobre isso, né? De José correndo da mulher de Potifar, muito engraçado. Mas enfim, corra. Lembre-se de José. Lembre do exemplo de José para você correr, fugir do pecado. E agora eu vou te dizer como que você pode fazer isso com mais facilidade. Gente, usando os meios de graça. Essa é a receitinha que realmente funciona muito se você tiver a força de vontade. Como eu falei, não é uma receita de bolo, mas você precisa ter a força de vontade para fugir desse pecado. Seja do adultério, seja, sei lá, da fornicação, para os jovens que não são casados ainda, seja, não sei, os maus pensamentos, a mentira, a pornografia, a homossexualidade. Como eu falei para vocês, são diversos. Sabe aquele pecado que está te afligindo? Então, esse é o pecado de estimação que você deve lutar contra. O que você vai usar para lutar contra isso? Que vai te ajudar, vai te encher de estratégia. Os dons da graça, gente. A graça de Deus. Os meios de graça, gente, são a oração, o louvor, o jejum, a madrugada e a palavra do Senhor. São os 5 pontos que vão te libertar disso aí. Com certeza que você está sofrendo aí para se libertar. Esses 5 pontos aí vão te ajudar muito. Oração, intimidade com o Senhor. Você precisa buscar a face do Senhor com mais regularidade. Mas eu preciso orar muito para buscar a Deus? Não. Você pode orar pouco, mas o Senhor vai estar te ouvindo. Mas pouco a pouco você vai exercitando isso até que você fique craque nas orações. O louvor, gente, o louvor ele liberta. Vocês se lembram daquele episódio onde Davi ele era chamado para a casa do rei Saul constantemente para tocar para o rei Saul músicas, e somente quando Davi tocava ele era liberto? Então o louvor ele liberta. Louve a Deus, canções de adoração, isso vai te ajudar muito. O jejum, gente, a palavra de Deus vai dizer que existem castas de demônios que só saem com jejum. Então, jejum, mas como é que eu devo jejuar, gente? Eu faço de alimentos e água, fico sem água e sem alimento, e isso a quantidade de tempo vai muito seu com o Senhor, sabe? Você precisa falar com Deus. Eu quero fazer de 12:00 às 6 da tarde. Então você fala com o Senhor, faz o seu propósito. E nesse período você fica sem comer, sem beber e sem, obviamente, fazer qualquer tipo de vontade da sua carne, né? Coisas que vão te levar a maus pensamentos. Nesse momento, na verdade, é um momento que você deve usar para estar em constante comunhão com o Senhor, tá? Até o teu período de jejum terminar.
E a madrugada, gente, o que é a madrugada? Você levantar de madrugada para buscar a face do Senhor, seja para orar, seja para louvar ao Senhor, seja para ler a palavra. Então você pode usar um período da madrugada, bota o celular para despertar, levanta para você orar ao Senhor, para você buscar a face do Senhor, conversar com Deus. E com certeza você vai ter experiências maravilhosas aí com essa questão da madrugada, porque a madrugada realmente é muito difícil, né? O Senhor tá vendo o teu sacrifício. Então, realmente, Ele nos dá experiências lindas, assim, na madrugada. E o último da nossa lista, sendo aí o quinto, é a palavra. A palavra do Senhor, gente, a espada de dois gumes, ela atravessa a alma, o espírito, a carne, sabe? E ela, com certeza, é capaz de libertar. Então, busque o Senhor na palavra de Deus. Eu acho que de todos os meios de graça, a palavra do Senhor é a mais eficaz, porque ela realmente liberta de uma forma maravilhosa. Ela é a palavra de Deus. Então, por mais que você não entenda muito, procure ler os livros mais fáceis para você entender, os livros de fácil entendimento, geralmente no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento realmente é um pouco mais complicado de você entender, mas ali a partir de Mateus, Marcos, Lucas, João, você consegue entender muito bem a história, tá? Então, leia, busca o Senhor na palavra. Você também vai ter experiências maravilhosas com o Senhor aí, na questão da palavra. Se você buscar realmente de coração, o Senhor vai te dar essas experiências. Muita gente fala, Miranda, mas como eu faço para ter experiências com o Senhor, como você tem e como tantos outros têm? Peça ao Senhor também, o Senhor com certeza vai te dar, porque as experiências com Deus, elas nos vivificam na fé, sabe? Elas nos renovam na fé. E é por isso que Deus às vezes nos permite ver essas coisas, mas não é porque somos especiais ou coisas do tipo. É só você buscar, vai da tua intimidade com o Senhor, da tua comunhão. Se você quer tanto ver, busca o Senhor para ver, que com certeza Ele vai te mostrar sim. Tá bom, gente? Essas minhas dicas aí para acabar com o teu pecado de estimação, para te ajudar a ser mais forte na caminhada, a ser mais firme, mais constante e a não cair nessas armadilhas do diabo, sabe? E existem realmente, como eu falei, pessoas que vão ser confrontadas a vida inteira, até ficar velhinho, vai ter esses desejos. A nossa carne é assim mesmo, mas o nosso dever de cristão é lutar contra, fugir, correr. Lembrem sempre de José. José correu da mulher de Potifar. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquela força com o teu like, ajudar o canal. Ajude esse canal a crescer, compartilhe com alguém que você gosta, com alguém que você acha que precisa ouvir isso, sabe? Alguém que precisa lutar contra o pecado e que tá com essa dificuldade. Ajude essa pessoa, compartilhe o vídeo com ela, coloque nos grupos da igreja, que com certeza esse vídeo vai ajudar alguém, tá bom? Gente, um super beijo. E não se esqueça dos meios de graça. Vocês aprenderam aqui hoje quais são e eu pretendo fazer um vídeo só para isso. Oração, louvor, jejum, madrugada e a palavra do Senhor. Anotou aí para você praticar? Coloque isso em prática hoje, que eu tenho certeza que isso vai mudar a forma como você se relaciona com Deus. Gente, um beijão, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!